Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes e nós vamos juntos então fazer a resolução dessa atividade de estudos número 1 aqui de termodinâmica, tá? Bom pessoal, nós temos aqui então uma questão, né, que ela tem 3 itens aqui pra gente poder calcular, né? E no contexto da questão nós temos que em um recipiente aqui ele contém 2 metros cúbicos, tá, de um gás ideal, a uma pressão aqui de 2 megapascal e temperatura de 300 kelvins, tá? Então, se a temperatura ela for mantida constante, então vamos lá, pessoal, temos uma informação extremamente importante aqui, ó. Temperatura vai ser mantida constante, tá? Então é para a gente determinar, primeiramente aqui no item A, qual que é o volume ocupado pelo gás se a pressão dele for aumentada para 4 megapascais aqui, tá? Então, pessoal, nós vamos resolvendo item a item aqui, tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, o item A, né, o nosso primeiro item aqui. E nós tínhamos algumas informações iniciais aqui sobre o nosso gás, tá? Então, primeiro, ele tem aqui 2 metros cúbicos de volume aqui, antes de passar pela transformação, né? Então, nós vamos colocar aqui um V, e eu vou chamar esse V de V1, tá? Então, esse V1 aqui, ele é 2 metros cúbicos, beleza? Aí, esse gás se encontrava uma pressão aqui, ó, que nós vamos chamar de P1, tá? E essa pressão, ela era de 2 megapascal. Tá? Lembrando que o mega, pessoal, ele representa uma potência de base 10, né? Significa 10 elevado a sexta, tá? E ainda, pessoal, o que nós tínhamos sobre esse gás? Nós tínhamos uma temperatura aqui, ó. Vamos chamá-la de T1, e isso aqui é igual a 300 Kelvin, tá? Então esse gás, ele passou por uma determinada transformação, ou seja, foi aplicada, né, ele foi comprimido aqui, ó, tá? Foi aplicada uma pressão para ele de 4 megapascal, e ele quer saber qual é o novo volume ocupado por esse gás após a gente aplicar essa nova pressão, tá? Então, o nosso novo volume, nós vamos chamá-lo de V2, tá certo? É o que nós precisamos encontrar aqui, ó, tá? A nossa pressão P2 aqui, ela vai para 4 megapascal, tá? E aí, por fim, a nossa temperatura, conforme foi dita, T1 e T2 aqui, ela foi mantida constante, ou seja, ela ficou aqui em 300 Kelvin, tá? Então, como é que a gente vai fazer para encontrar esse volume, né, pessoal? Bom, como o gás aqui, ele é um gás ideal, conforme já foi dito aqui no enunciado, a gente pode, por exemplo, utilizar a equação geral aí dos gases ideais, tá? Então vamos até escrevê-la aqui, que é uma equação bem tranquila, bem comum aí, né, nos livros de físico-química, tá? Vamos colocar aqui, ó, equação geral dos gases ideais, beleza? Para a gente poder fazer essa resolução aqui. Bom, pessoal, essa equação é bem tranquila, aquela equação que nos diz que, tá? Pressão aqui antes da transformação, que multiplica volume antes da transformação, dividido pela temperatura antes da transformação. Isso tem que ser igual. Se o gás ele for um gás ideal, né, essas condições iniciais elas devem se manter constantes. Então nós vamos ter o mesmo resultado, tá, após a transformação. Ó, P2V2 sobre T2 aqui, tá? E aí, pessoal, nós temos uma situação, né? A temperatura ela foi mantida constante aqui durante a transformação. Ou seja, eu tenho 300 aqui do lado de baixo e 300 aqui também, ó. Aliás, do lado... Ou seja, T ela foi mantida constante, tá? E se essa temperatura ela foi mantida constante, pessoal, a gente pode simplificar esses T's aqui, ó, tá? E essa nossa equação, ela fica simplesmente assim, ó. Nós vamos ter P1, V1, e isso aqui é igual a P2 e 1V2, beleza? Então, aí o que nós precisamos encontrar aqui seria o valor de V2, né? A gente pode, por exemplo, vir e isolar esse V2 aqui na equação para que a gente possa calcular. Percebam que o P2 está multiplicando o V2, né? Então eu vou jogar ele para o lado esquerdo aqui, ó, tá? E como ele está multiplicando, ele passa dividindo aqui, não é isso, pessoal? Então o nosso V2 aqui, ó, tá? Ele vai ser calculado multiplicando-se aqui P1, V1 aqui, e isso dividido aqui pelo valor de P2 que nós tínhamos, tá? Então, somente substituindo os dados, a gente já consegue vir aqui fazer a resolução aqui dessa nossa equação. Bem tranquila, né? Então, vamos lá. O nosso V2, tá? Ele vai ser igual. Pessoal, P1 ali que foi dada pra gente, tá? Que era 2 megapascal. Eu vou colocar as unidades de medida no cálculo, tá?
pra gente não se perder, ó, 2 megapascal, que multiplica o valor do volume inicial ali do nosso gás, então 2 metros cúbicos. E isso aqui vai ser dividido, tá, pela nossa nova pressão, que foi de 4 megapascal. Beleza? Então, antes da gente fazer os cálculos, pessoal, percebam que eu tenho megapascal aqui do lado de cima e ele está multiplicando, né? E eu tenho megapascal aqui do lado de baixo, então a gente pode simplificar esses 2 megapascal e percebam que vai sobrar somente 1 metro cúbico. Então a gente já cai aqui na nossa unidade de medida do jeito que a gente precisa, tá? Então o nosso volume V2, ele vai ser aqui, né, pessoal? Se a gente multiplicar 2 vezes 2 aqui dá 4, e 4 dividido pelo 4 que nós temos aqui embaixo, nós temos aqui que o resultado dá 1, tá? E a unidade de medida seria de 1 metro cúbico. Então esse daqui seria o volume aí do nosso gás no recipiente em que ele está, após aí a gente fazer essa transformação, tá certo?